inscreva no canal. Se já é inscrito, então se prepara para mais uma palavra e abra lá em Daniel capítulo 3, versículo 13. Daniel capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ou seja, o que Nabucodonosor está perguntando aqui? Ele está perguntando para os jovens: é verdade isso que eu ouvi? Porque eu escutei que vocês não querem, que vocês recusaram a se dobrar diante da minha estátua, a dobrar os joelhos diante da estátua que eu mandei fazer para vocês adorarem. E se isso é verdade, versículo 15: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, do foldes e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, ou seja, se vocês ouvirem novamente o toque dos instrumentos e se vocês se curvarem diante dessa estátua, coisa boa vocês estarão fazendo. Vocês estarão fazendo o certo. Isso é o rei falando para os jovens. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha aí, ele desafiou a fé dos jovens. Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Olha aí a situação em que esses jovens estavam, e que esses três jovens amigos de Daniel estavam. Daniel não está presente neste episódio, mas olha aí a situação em que esses três estavam. Eles estavam ali para passarem para que o povo vesse ali qual seria a decisão deles, qual seria a reação deles diante desse acontecimento. Uma estátua gigante foi feita e todos estavam ali se curvando, e eles também eram, segundo o rei, para eles se curvarem, era para eles terem se curvado diante dessa estátua. Mas olha, vamos ver aqui qual foi a reação desses jovens. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha aí, o rei estava afrontando eles, só que eles responderam que Deus pode livrar eles do poder do rei. Ou seja, o Senhor ele pode nos livrar do que for. Não importa qual é a situação em que nós estejamos, o Senhor ele tem poder para nos livrar. Ele tem poder para nos livrar. Todavia, olha o que o versículo 18 está dizendo: E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Ou seja, o Senhor pode livrar, o Senhor pode matar o rei, o Senhor pode apagar o fogo, mas eles estão dizendo assim, ó: mas mesmo se o Senhor não nos livrar, nossa decisão será morrer nas tuas mãos, ó rei. Nossa decisão será morrer, nossa decisão será ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Essa será a nossa decisão. Ou seja, isso aqui mostra fidelidade. Isso aqui mostra que os jovens eles eram dedicados. Eles sabiam ali da fé deles. Eles conheciam o Deus que eles serviam. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ou seja, depois que o inimigo viu, depois que o rei viu que os jovens estavam dispostos a passarem por essa dificuldade
E mesmo assim, e não decidiram negar o Deus deles, piorou a situação. Ou seja, eles aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Ou seja, a situação ficou pior. Mas não importa se a situação está pior na sua vida pelo fato de você não ter negado Jesus, pelo fato de você não ter se entregado, pelo fato de você não ter largado a fé, largado o bom caminho, o caminho de Cristo. Aí as pessoas viram e falam: ah, mas eu estou sendo tão fiel ao Senhor, eu estou tão fiel, eu estou sendo dedicado, eu estou abrindo mão de várias coisas por causa do reino, em prol do reino, em prol da minha família, em prol da santidade, da fidelidade a Deus. E as coisas estão somente piorando, as lutas estão somente aumentando. Isso é normal, acontece. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente sobre fogo e a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Olha aí. Até as pessoas que levaram estes jovens até a fornalha, eles morreram de tão quente que a fornalha estava. Ou seja, essa dificuldade estava tão pesada, era tão pesada essa dificuldade, essa luta que eles estavam passando, que esses jovens estavam enfrentando, que até aqueles que estavam jogando ali eles dentro dessa fornalha morreram, padeceram. Ou seja, na dificuldade que era para eles morrerem, quem morreu foi quem jogou eles lá dentro. Ou seja, eles não morreram. E vamos continuar a ler. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha aí, dentro da fornalha de fogo, o rei avista 4 homens. Sadraque, Mesaque, Abidnego, e o 4º homem é um ser semelhante ao filho dos deuses, ao filho dos deuses. Esse aí é Jesus. Jesus estava ali dentro daquela fornalha junto com esses jovens. Ou seja, não importa a dificuldade que você esteja passando, Deus, ele está no controle. Se você entregou o controle nas mãos dele, ele está no controle. Se você entregou nas mãos dele, mas tem que entregar o controle na mão dele. A gente tem que decidir se quer fazer as coisas do nosso jeito ou entregar o controle nas mãos de Deus. Se entregarmos o controle nas mãos de Deus, os resultados serão segundo a vontade dele. Se quisermos o controle nas nossas mãos e as nossas decisões serem feitas, os nossos resultados serão resultados conforme a nossa vontade. É a decisão da pessoa que vai determinar qual será ali o resultado dela. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, ou seja, eles saíram ali do fogo. Assim como você pode sair dessa dificuldade que você está passando. Sair não machucado, mas sim completamente limpo. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, ou seja, todos ali viram que eles saíram dali vitoriosos e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Esse versículo ele é tremendo. Eles foram jogados dentro de uma fornalha e nem cheiro de fogo tinha neles. É só Deus que faz uma coisa dessa. Então,
Isso representa aqui, isso, quem sabe você está vivendo uma dificuldade tamanha, tão horrível, tão cheia de mágoa que você esteja vivendo, que você está machucando tanto nessa situação, nessa dificuldade, mas você pode sair dela assim como esses jovens saíram aqui dessa dificuldade. Eles não saíram com cheiro de fogo, eles não saíram queimados. E você também pode sair completamente dedicado a Deus dessa dificuldade. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Ou seja, como que os mundanos irão de glorificar a Deus? Através da perseverança dos santos. Através da nossa perseverança em relação à dificuldade. A forma com que nós nos lidamos com o sofrimento, com a dificuldade, ela irá fazer com que os ímpios glorifiquem a Deus. O ímpio vira e fala assim: nossa, ela está passando essa dificuldade financeira, mas ela não está blasfemando contra Deus. Esse Deus realmente, de fato, existe. Porque eu vi várias pessoas que são do mundo, assim como eu, passarem pela mesma dificuldade e falar que Deus não existe. Mas essa pessoa está diante de uma dificuldade e está perseverante em Deus. Então, de fato, esse Deus existe. Amém? Então, os jovens na fornalha, eles foram perseverantes e que viemos aprender a ser perseverantes como eles foram nessa dificuldade. Que Deus abençoe a sua vida e seja perseverante. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Haja bem dentro dessa dificuldade. Seja firme, seja constante, assim como esses jovens foram. E que Deus abençoe a sua vida, a sua história, em nome de Jesus. Amém.